Que bom, vamos lá mais um momento na presença de Deus. Que bom que você está aqui, que Deus te abençoe e que esta palavra possa servir de refrigério, de fortalecimento para a tua vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas mulheres anônimas, mulheres que foram lembradas somente pelos seus feitos, por algum acontecimento, mas não há registro dos seus nomes. Sabemos que antigamente os nomes eram dados às pessoas com o significado realmente do que essas pessoas eram. Mas nós encontramos algumas mulheres citadas na palavra de Deus, onde não presenciamos a menção do seu nome. Como elas foram chamadas. Mas elas foram reconhecidas pelos seus feitos. Talvez você se identifique como uma dessas mulheres. Nós podemos citar aqui várias mulheres do tempo em que Jesus viveu, mulheres do tempo dos profetas. E a palavra do Senhor, ela é tão maravilhosa que ela descreve várias situações que nos animam e que nos fortalecem. E eu creio que houve um motivo muito especial para que essas palavras, estes feitos ficassem registrados na Bíblia Sagrada. Que nós possamos usar o nosso tempo, a nossa vida para glorificar o nome do Senhor. Para que possamos servir de exemplo, para que possamos ser lembradas em um futuro próximo ou nos teus dias atuais pelo que você é. Independente de alguém saber o teu nome, muitas de nós vivemos talvez tempos de nossa vida no anonimato, esquecidas, ignoradas, abandonadas, ou até mesmo aquela mulher que é tímida e que pouco aparece em público e o seu nome não é lembrado, mas ela está ali. A palavra de Deus, ela registra algumas pessoas, vamos lembrar algumas delas, e talvez mais adiante a gente fale sobre uma dessas mulheres mais em particular. Mas hoje faremos menção no sentido desta mulher anônima, daquela mulher que não tem o seu nome lembrado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos uma referência aonde nos lembra que somos considerados como a menina dos olhos de Deus. Então, independente daquilo que você é lembrada, do nome, ou talvez simplesmente lembrada como filha de fulano de tal, esposa do fulano de tal, a mãe de tal filho, e o seu nome não é citado. Mas você existe, você está ali. A Sunamita é uma mulher que deixou uma história tão incrível, tão linda. Outro dia nós estaremos falando mais sobre ela, porque a Sunamita deixou uma lição de vida, um exemplo espetacular. E quando nós contamos a história dela, nós só lembramos que era a Sunamita. Eu costumo dizer em tempos de luta, de dificuldade, quando alguém me pergunta como você está, e eu respondo, vai tudo bem.
vai tudo bem. Porque é um exemplo que a Sunamita deixou. É maravilhoso que você deixe uma história, que o teu exemplo de vida sejam as marcas de quem você é. Deixe marcas na tua história. Não te importe se alguém está te vendo hoje, se você vive na sombra de alguém, não te importe com isso, mas te importe em fazer o melhor, em deixar registrado a tua história, aquilo que Deus quer de você, de tornar visível a tua essência, que o perfume que está em você possa ser exalado, porque o Pai te considera como a menina dos seus olhos. Outra mulher que nós podemos lembrar é a sogra de Pedro. Quem foi a sogra de Pedro? Qual era o nome dela? Não sabemos qual era o nome da sogra de Pedro. Mas a Bíblia simplesmente se refere à sogra de Pedro. A sogra de Pedro foi curada. Por que Pedro se importava com a sua sogra? Provavelmente era uma mulher amável, uma mulher que tinha uma história que não poderia ser esquecida, que não podia ser deixada de lado em um tempo de dor. Ela foi lembrada para ser curada. E a palavra diz que depois de ela ser curada, ela serviu a Jesus. Então eu creio que ela foi uma mulher servidora, uma mulher que tinha um bom exemplo, que tinha um coração cheio de amor, de compaixão. Qual é a tua história? Podemos lembrar também da viúva que sustentou o profeta Elias? Aquela mulher que estava preparando um alimento para ela e para o seu filho, que era a única coisa que ela tinha, e depois morreriam, segundo as suas expectativas. Mas por que o profeta foi até a sua casa? Quem era esta mulher que tinha capacidade de receber o profeta? Quem era esta mulher que tinha capacidade de dividir o pouquinho que ela tinha com o profeta? O milagre entrou na sua casa. Mas para o milagre chegar e entrar na sua casa, com certeza não era uma mulher qualquer. Poderia não ter condições financeiras suficientes, mas era uma mulher que tinha um coração transbordante de compaixão, de amor, de solidariedade. Pelo que você quer ser lembrada? As circunstâncias que você vive, que você está, te definem quem você é? Não deixe que isso defina quem você é. Mas deixe que o Pai escreva a tua história e te permita ser lembrada como uma destas mulheres que fez algo extraordinário, mesmo no seu secreto. Quem sabe muitas vezes você tem dobrado os teus joelhos e tem orado por sua família, pelo teu esposo, pelos teus filhos, e ninguém tem visto. Mas o Pai tem percebido isto. Faça com que os resultados das tuas ações sejam evidentes, porque eles contarão a tua história. Outra mulher que podemos lembrar é a mulher do tempo do profeta Eliseu, aquela viúva que foi casada com um dos filhos de profeta, onde a Bíblia diz assim: meu marido era teu servo e morreu. Esta mulher, o
O profeta também visitou ela. Teve compaixão dela. Porque era um tempo muito difícil. Os seus filhos seriam levados como escravos por conta de uma dívida. E ela teve o azeite multiplicado na sua casa, que ela pôde pagar a sua dívida e ainda se manter. Mas quem era esta mulher? Qual era o nome dela? Quantas afrontas talvez ela passou? Talvez foi injuriada, talvez foi criticada. Tipo, como você está vivendo essa situação? Quem era o teu marido? Teu marido morreu, mas ele não era um servo de Deus? Como tu estás passando por isso? Quantos questionamentos. Mas quem era essa mulher? Como era a sua fidelidade? Por que ela foi lembrada? Por que ela foi atendida? Que a tua história esteja escrito no livro da vida. No livro da vida do teu dia a dia, no livro da vida da tua história. Nas lembranças daqueles que precisam de uma palavra de ânimo, de encorajamento, que possam olhar para a tua vida e ler a tua história no decorrer dos anos, independente de saber o teu nome. O teu nome é o que você é. O teu nome é o que você vive. Agora, uma outra mulher mais extraordinária, que nem sequer os detalhes da sua história ficaram registrados. Uma mulher totalmente anônima, em um tempo de escravidão, em um tempo difícil. Quanto de trabalho talvez esta mulher passou. E esta mulher foi a mulher de Ezequiel. Ela foi a mulher de Ezequiel, simplesmente. Mas Deus, que vê todas as coisas, mesmo que fosse uma situação dolorida para Ezequiel, eu fico imaginando o Senhor olhando dos céus naquele tempo e observando quem eu posso tomar de exemplo para falar com o meu povo. Quem é especial que eu possa tomar de exemplo? E a Bíblia diz no capítulo 24, e o versículo 6 diz assim: Filho do homem, eis que às súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás e não chorarás, e nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio. Deus está se referindo à esposa de Ezequiel, se referindo a ela como sendo as delícias dos olhos de Ezequiel, porque ela era preciosa. Era alguém que tinha um valor tão imenso na vida de Ezequiel. Provavelmente era uma mulher incrível para viver naquele tempo de tamanha dificuldade. Mas Deus olha agora e decide de usar esta situação como um exemplo para falar com o seu povo. E a palavra de Deus diz no versículo 21, diz ele para que Ezequiel dissesse ao povo de Israel: E dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho.
Ela foi comparada ao santuário do Senhor. Então vejamos qual é a história desta mulher. Quem era esta mulher? O que ela representava? Qual é o legado que ela deixou? O seu nome não foi citado. Quem escreveu esses escritos não colocou o nome desta mulher. Mas Deus sabia quem era ela. A sua vida, o seu viver, deixou marcas e trouxe à evidência quem era ela. Que possa resplandecer o rosto do Senhor sobre a tua vida. E que você seja realmente a menina dos olhos de Deus. E não deixe se abater. Não deixe se abater se você não tem recebido um elogio, se você não tem sido lembrada, se você vive às sombras. Mas atenha-te apenas em fazer o que você deve fazer. Observe na tua volta, na tua vida, qual é a tua missão e faça com perfeição. Procure fazer o melhor para Deus, procure servir, procure amar, procure ser bênção, procure ser uma conselheira, uma mulher de oração, uma mulher amiga, uma mulher que faz aquilo que está no coração de Deus. Não te importe com esse anonimato, porque para Deus você não está no anonimato. A palavra de Deus diz nos Salmos de número 119, e o versículo 175, que minha alma viva para que te louve, ajudem-me as tuas ordenanças. Viva para louvar ao Senhor, que a tua vida seja um eterno louvor, que o teu viver diário seja um eterno louvor, que as tuas ações sejam um eterno louvor. Que Deus te abençoe, que Deus te oriente, que você possa retomar as suas forças, te animar nesse dia com esta palavra, que ela sirva de encorajamento para que você prossiga, siga em frente, fazendo aquilo que é para você fazer e sendo o que você foi chamada para ser, independente de ser vista ou não, porque você é a menina dos olhos de Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe esta mensagem, te inscreva no canal, ative o sininho para receber mais notificações, veja as outras mensagens que temos e seja uma bênção na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe.